Infelizmente, quem não conseguiu entrar por algum motivo, acaba perdendo. Porém, como é um tema tão importante, a palestrante nos autorizou a gravar essa palestra. Então, vamos conseguir assistir. Giovana, obrigado pelos parabéns aí, foi meu aniversário. Obrigado. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos que compraram e esgotaram de forma muito rápida os ingressos do nosso simpósio. O nosso simpósio será dia 20 de maio e as vagas foram esgotadas em menos de um mês. Vendemos tudo muito rápido mesmo. Teremos cerca de 115 ouvintes no nosso simpósio. Será muito bacana, excelentes palestrantes. Então, gostaria de só agradecer a todos por comprarem, adquirirem o nosso simpósio. Entre tantos grupos aí, o nosso simpósio vendeu muito rápido, só temos a agradecer. Queria pedir, pessoal, a princípio, para vocês seguirem o Jepa, tá? Jepa.an no Instagram e seguir o nosso patrocinador, a Enjoy Vet Cursos Profissionais, @EnjoyCursos. É muito bom para a gente, pessoal, dar aquela força, seguir a gente, tirar uma foto, um print da tela, o que for, e fazer um stories lá, que está acompanhando a nossa palestra, tá bom, pessoal? Marcando o Jepa, @jepa.an, e a Enjoy Vet Cursos Profissionais, nosso patrocinador, @EnjoyCursos. Eu vou falar um pouquinho. A palestra hoje, o tema é plantonista recém-formado, como lidar com os desafios da rotina, com a médica veterinária Gabriele Castro. Daqui a pouco nós vamos apresentar a Gabi. Eu vou passar a palavra para a Júlia, que vai falar do patrocinador, e em seguida ela volta para eu ler o currículo e apresentar a palestrante. Obrigado, pessoal. Deixo com você, Ju. Todo mundo me ouve? Tudo certinho, gente? Sim. Ouvindo, Ju. Obrigada, Lê. Então, gente, nosso patrocinador de hoje é Enjoy Vet Cursos Profissionais. Eles são uma rede de curso especializada em cursos para graduandos e pós-graduandos, com temas que eles não são abordados de uma forma tão abrangente, porque não dá tempo na grade da faculdade. Para quem quer diferenciar o currículo, aprimorar mais ainda seu conhecimento, fazer networking, conhecer os profissionais. E hoje a gente vai ter 2 sorteios nas palestras. 2 bolsas de 50% no curso Controle de Dor, que vai acontecer sábado agora, de maneira online e ao vivo, e vai ficar com a gravação disponível por 30 dias, no valor de R$ 199. A gente pede para preencher a lista, caso a pessoa tenha interesse em pagar os outros 50%, para não tirar a chance de quem realmente queira fazer o curso. E caso a pessoa ganhe o curso e já tenha comprado, não pode cancelar a compra, mas o valor do cupom pode ser usado para comprar outro curso da Enjoy no mesmo valor. E hoje a gente vai ter uma bolsa de 100% no curso de Silvestres, Patologia e Achados de Necrópsia, para quem fizer o Stories mais criativo e marcar Enjoy. Então eu vou mandar o link da arte para vocês aí no chat. E o resultado dessa bolsa sai amanhã entre as 4 e 5 da tarde, tá bom? O sorteio vai ocorrer pela lista de presença, que a gente vai enviar no final da palestra pelo chat. E eu vou mandar o link para quem tiver interesse em fazer a arte da Enjoy. Além disso, a Enjoy está com outros 2 cursos. O Intensivismo de Cardiologia Veterinária, dia 22, 23 e 24 de maio, que vai acontecer online e ao vivo, com gravação de 30 dias também por R$ 199,90. E um curso presencial de nós cirúrgicos e suturas. Ele vai ser presencial, como eu tinha falado, dia 3 de junho, e ele está R$ 454. Vocês ganham a apostila e simulador de sutura, e o curso tem turmas reduzidas presencialmente para poder ter apoio dos profissionais, para todo mundo conseguir fazer e todo mundo ter toda a atenção que merece. Então, além disso, a gente está com sorteios no Instagram em parceria com a Enjoy, um livro de anatomia dos animais domésticos, que é um livro super importante que a gente usa desde o começo da faculdade, vai usar até o final, porque a anatomia é a base de tudo, que é em parceria com a Rafa Vet e Enjoy, um livro de inspeção de produtos, qualidade e tecnologia de inspeção de carnes, é uma parceria da Enjoy com o JetPo, que é o grupo de inspeção de alimentos de origem animal da Embi Morumbi, e em parceria com o nosso JEPA da Embi, a gente está sorteando um kit estágio, que conta com o estetoscópio da Spirit, um termômetro veterinário e um glicosímetro. Gente, todas essas informações estão no Insta. Agora a gente vai passar um vídeo da Enjoy Vet para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre o nosso patrocinador. E quem tiver interesse em comprar qualquer curso da Enjoy, o JEPA tem cupom de desconto. E é só entrar no nosso Instagram que tá tudo lá explicadinho para vocês, tá bom? Nosso curso agora
A gente vai passar o vídeo sobre o curso de sutura. E quem tiver interesse, manda uma mensagem na Enjoy e compra o curso. Tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Obrigada. Comecei a trabalhar em clínica geral desde outubro de 2022, e apesar de na graduação a gente ter essa matéria de suturas, né, na hora que a gente vai praticar, já tem um tempo que estudou, e é um estudo que a gente, como primeiro momento, sempre solta alguma dúvida, né, então resolvi fazer o curso, achei o curso excelente, pude relembrar coisas que já tinha visto. Eu procurei o curso porque eu quero me especializar na área de cirurgia, né? É um ponto a mais também para minha graduação, e aquela de a gente como estudante quer complementar o nosso material de conhecimento e engordar o nosso currículo. É um curso extremamente didático, totalmente voltado à prática e está me ajudando muito. Estou gostando bastante da didática, dos materiais. Acho um grande diferencial, principalmente os materiais que a gente ganha, né, para a gente fazer o treinamento, porque não adianta a gente vir para a aula, vir para o curso e depois não ter como ter aplicabilidade no curso, né? Então, por isso que me fez vir de Minas para cá, para São Paulo, para poder fazer o curso e correr atrás de mais conhecimento e treinar. É super prático, didático e também tem muita teoria que a gente também não conseguiu ver muito na graduação. Eu recomendo super. Sempre tive muito interesse em fazer curso prático e nunca encontrava um curso que me interessasse tanto. Esse eu gostei bastante, a professora foi muito dinâmica, atendeu super a minha expectativa e eu recomendo super. Os Enjoy são maravilhosos, assim, os professores são ótimos da Enjoy, dúvidas que você tem, o pessoal tudo é nota 10. Para todas as dúvidas, ajuda. E até mesmo em relação a querer outros tipos de curso, eles ajudam bastante, eles pegam bastante ideias. Não dá para te ouvir. Você tá no mudo. Oh, verdade, pessoal, desculpa. Pessoal, como bastante gente, né, algumas pessoas entraram logo depois que o vídeo estava sendo transmitido, para quem entrou agora não perder informação, para participar dos sorteios das duas bolsas de 50% do curso da Enjoy Vet, controle de dor, vai ser nós vamos passar a lista de presença, e lá vai estar a opção se quer concorrer ou não. Pedimos para só preencher quem realmente tiver interesse na bolsa. E do curso de Silvestres, a Júlia mandou o link aí no chat, vai mandar novamente. O Silvestre não é um sorteio. Quem quiser fazer o curso de Silvestres, que mandamos o link no chat, faz um stories marcando a Enjoy Vet, @Enjoy Cursos, e o story mais criativo vai ganhar uma bolsa de 100%, tá bom? 100%, é o mais criativo. Amanhã, entre 4 e 5 da tarde, iremos divulgar o resultado. Mais algum recado, Ju? Rafa, só para eu lembrar o pessoal que entrou depois, que a arte do Story sobre o curso de Silvestres tem que ter a arte da Enjoy, tá, gente? Vocês têm que tirar um printzinho da arte da Enjoy, ela tem que aparecer. Na verdade, pode até compartilhar, viu, Ju? Acho que fica até melhor. Tá bom. Acho que fica melhor também. Vocês compartilharem, só colocar a arte lá, tá bom? Tem que estar a arte lá, e vocês colocam um bichinho, GIF, fotinho, sei lá, em cima da arte, só tem a criatividade de vocês, tá bom? E no nosso Instagram, no Jepa, pessoal, tem um kit estágio também de sorteio. Aproveitem. Mais alguma coisinha, Ju? Não, Rafa, só isso mesmo. Beleza. Pessoal, para quem chegou, né, o tema da palestra é o plantonista recém-formado, como lidar com os desafios da rotina, com a médica veterinária Gabriele Castro. A doutora Gabriele é formada pela Universidade Cruzeiro do Sul, tem aprimoramento em clínica médica de pequenos animais pela Ancliveta São Paulo,
pós-graduação em Clínica Médica de Pequenos Animais pela Anclivepa, residente nível 2 do Programa de Residência Multidisciplinar com Pequenos Animais pela USP. E o Instagram da doutora é @gl.vet, para quem quiser marcar a doutora também, @gl.vet. Gabi, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Algum acréscimo no seu currículo, Gabi? Não, tudo certinho. Beleza, Gabi, fica à vontade agora. Temos 1 horinha. A Gabi só vai espelhar a tela, pessoal, e já começamos. Bom, todo mundo me ouve, enxerga? Perfeito, Gabi. Maravilha. Bom, quando eu estava fazendo essa palestra, me veio tudo que eu já vivi desde que eu me formei. Eu tenho 2 anos e meio de formada, mas eu vivi, acho que muita coisa em pouco tempo, dei uma queimadinha aí na largada. Então, eu consegui ver o tanto de coisas que eu poderia ter colocado em prática logo no meu primeiro plantão. Se alguém tivesse me falado e me aconselhado, que teriam melhorado o meu atendimento e a minha relação com os tutores, os animais, a equipe. Então, nessa palestra, eu vou passar para vocês algumas dicas em relação aos plantões, tá? Porque são com eles que a gente dá de cara quando a gente se forma, né? Ninguém, assim, geralmente, se a gente não tem um vínculo, um estágio, alguma coisa em um lugar, geralmente as pessoas pedem plantões para checar e ver o nosso trabalho antes de nos contratar efetivamente, ou a gente acaba fazendo plantões esporádicos para pagar uma pós-graduação, ou até passar na residência, enfim. De uma forma ou de outra, eles entram nas nossas vidas, né? Para quem quer pequenos. Então, a gente começa aqui com os tipos de plantões. A gente tem os plantões em clínica médica, né? Que são aqueles convencionais. Tem os plantões em internação, que erroneamente é onde muitos hospitais colocam os recém-formados, pelo recém-formado não apresentar o contato com o tutor, né? Poxa, recém-formado, vou colocar ele ali na internação, sem a pressão do tutor, mas na verdade a internação é o lugar em que os casos estão mais graves, em que uma pessoa experiente precisaria estar junto, ou que um intensivista deveria estar de plantão. Então, às vezes a gente aceita ou pega um plantão de internação sentindo que ele vai ser mais tranquilo e que a gente vai ter menos responsabilidade, mas na verdade é ao contrário, né? A gente tem mais responsabilidade com a vida, né? E menos responsabilidade com o que nós vamos transpassar para o tutor. E a gente se formou pela vida, querendo ou não. Então, acho que na hora da gente selecionar o que a gente vai fazer, se a gente estiver sozinho e estiver inseguro em relação ao nosso conhecimento técnico, o que é extremamente normal, eu recomendaria a clínica médica, né? Porque a internação os pacientes estão mais graves. Então, a gente tem pacientes instáveis que precisam de segurança, cuidado redobrado, disciplina, jogo de cintura, experiências que às vezes a gente precisa ir de alguns meses para adquirir. Geralmente, os plantões são de 10 a 12 horas, na teoria, porque na prática chega plantão para passar, tem que passar relatório, muitas vezes a gente acaba passando do horário. Isso acontece com veterinário experiente e inexperiente, principalmente os recém-formados que querem mostrar serviço, tá? Acaba fazendo ali 1 horinha ou outra para deixar tudo perfeito. E a média aqui em São Paulo é de R$200 a R$300 o dia. Né? Então, quando a gente aceita um valor de plantão, a gente tem que lembrar que tem o nosso transporte, a nossa alimentação, e aí tem clínicas que pagam R$150. Às vezes o veterinário ele aceita porque ele está precisando, né?
Mas eu também vejo colegas falando assim, eu sou recém-formado, não tem, né? É o que tem, é R$ 150 para recém-formado, é o que tem. Não, gente, né? Então, assim, entre você aceitar, porque você não tem outro plantão naquele momento, e estar precisando daquela grana é uma coisa. Mas você aceitar, porque você não tem consciência do seu próprio trabalho, é outra coisa totalmente diferente. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Não é porque vocês são recém-formados que vocês têm que aceitar valores insalubres e totalmente desproporcionais à carga de trabalho, né? Agora, por exemplo, se você vai para uma clínica para monitorar 2 pacientes que estão com vômito e diarreia, e a clínica é de portas fechadas, é só para você monitorar aqueles 2 pacientes, e o valor é 180, depende muito do que compensa para você, né? Porque aí você tem que ver qual é o tanto de trabalho que você vai ter e o quanto você precisa ganhar para cobrir os seus gastos para chegar até o lugar. Então, eu quero que vocês entendam o que aceitar e o que não aceitar de acordo com as condições de trabalho do local e se valorizando, tá? Recém-formado merece ganhar um valor justo, como todos os outros profissionais. Então, os desafios do plantonista, né? Então, a gente tem a insegurança, a gente tem a insegurança, né? Isso é, gente, até eu, que tenho 3 anos de formado, às vezes eu falo como se eu tivesse 50, tá? Mas até eu, que já passei por um bocado de coisas na área, tenho insegurança. Um recém-formado, que se formou mês passado, no final do ano passado, ele vai ter, né? Então, a técnica é você passar isso para o tutor e para a sua equipe. Você pode ser inseguro, mas você precisa não passar insegurança, né? A pressão dos tutores, tem tutor pé no saco em todos os lugares do mundo, né? A pressão dos chefes e a pressão da gente em cima de nós mesmos, que existe e muito. Às vezes a gente está fazendo uma pressão em nós mesmos tão grande que parece que o tutor está pressionando a gente, mas na verdade a gente está se pressionando. A gente está pensando, meu Deus do céu, o tutor está me olhando estranho. Ai, meu Deus. E o tutor está viajando na maionese, olhando para sua cara. Autocobrança, ela é necessária, né? Mas ela pode ser prejudicial quando se passa do ponto, e a gente passa muito do ponto na autocobrança. A gente quer chegar em casa meia-noite e estudar, um assunto, cara, muito louco de neuro, e aí a gente quer acordar no outro dia, ainda a gente quer o quê? Tá disposto. E aí a gente não tá disposto, a gente pensa que eu sou uma merda. A gente atende um caso que a gente não sabe, a gente pensa o quê? Sou burro. Gente, a gente não é burro, são 450 mil doenças, a gente atende o caso, não sei o que é, faço tratamento de suporte, se o animal estiver desidratado, alguma coisa assim, eu interno, ou então eu peço o exame, peço um retorno para amanhã. Aí hoje eu chego em casa, estudo as possibilidades, e amanhã eu vou saber, e da próxima você vai saber, né? A gente vai falar disso nos próximos capítulos. O que eu preciso para fazer um plantão? Primeira coisa, sinceridade. Sinceridade com vocês mesmos, com o tutor e com o seu contratante, né? Então, se o seu contratante pergunta para você, você sabe fazer X coisa e você não sabe, você vai se ferrar. Porque se ele está perguntando é porque tem casuística na clínica dele. Então, ou você fala, não sei, mas posso aprender, ou você fala, sei, mas e não sabe, e chega em casa e aprende, ou você fala, já estudei bastante, mas nunca fiz, porque eu me formei recentemente, né? Ou já acompanhei muito esse procedimento, mas ainda não tive oportunidade de fazer, né? Então, a resposta, ela muda, né? Você não precisa falar, não sei, sou um cabeça de bode, mas você pode falar, cara, já estudei bastante, mas nunca fiz. Não, cara não, né? Você não vai falar isso pro seu contratante. E assim a gente vai indo, mas a gente precisa de sinceridade. Não adianta a gente chegar e falar, não, na hora eu vejo lá o que eu faço, entendeu? E aí você vai para fazer cagada, né? Então a gente precisa de sinceridade com o tutor também em relação ao paciente. Porque às vezes, e eu vejo isso na rotina de onde eu trabalho, às vezes a pessoa ela esquece de falar do prognóstico do bicho. O bicho tem uma complicação federal, ou ele morre, e o tutor chega com 5.000 pedras na mão, ou
um tiro na sua cabeça porque ele acha que você fez alguma coisa errada. Mas você sentou e explicou pausadamente para ele, porque o tutor, gente, ele tá com o animal doente, ele tá com a cabeça nas nuvens, ele tá muito louco. Então, assim, a gente tem que ser sincero com a pessoa que a gente tá lidando, porque é o que a gente gostaria se fosse o nosso bicho. Imagina, o bicho tem uma complicação, ele vem a óbito, e o tutor não tinha entendido que ele poderia vir a óbito, que ele poderia sofrer essa complicação. Ele vai achar que você é um bosta, né? Desculpa a palavra. E não é isso que vocês querem, principalmente vocês recém-formados, que estão construindo a imagem de vocês, né? Então, isso é muito importante, tá? Não ter medo de solicitar exames. Ah, mas os tutores não querem fazer os exames? Gente, a gente tem que explicar para o tutor por que a gente está pedindo exame. Tá vendo a mucosa do olhinho dela, seu João? Tá muito branca. A gente tem que fazer um hemograma. Isso aqui pode ser doença do carrapato, então a gente tem que fazer esse outro exame aqui. Se a gente não tratar a doença do carrapato, ele pode morrer sem sangue, ou o senhor vai ter que comprar uma bolsa de sangue que custa R$600. Aí ele vai falar, puxa, eu vou fazer o exame então, né? Porque eu preciso saber, né? Aí você mostra o valor do exame, o valor do antibiótico para tratar a doença do carrapato e o valor da bolsa, e da internação, e da taxa de transfusão. Aí ele vai falar assim, manda bala, doutora, coleta aí, né? Então, assim, tudo é uma questão de explicar para o tutor. Tem tutores que eles entendem mais, e você não precisa ser tão dramática. Tem tutores que eles têm uma capacidade de armazenar informações e de sintetizá-las mais difíceis, principalmente tutores idosos, com deficiência visual, ou tutores que têm algum problema emocional e não está bem. Então, você tem que ir ali analisando a pessoa e mostrando para ela o porquê que você está fazendo as coisas de forma efetiva, né? Boa vontade em fazer um bom trabalho. Ah, meu, não consegui emprego na área que eu queria, vou fazer clínica mesmo. Fazer o quê? Chega lá, passa metronidazol para diarreia e dá vacina para giardia sem um peso na consciência e boa. Poxa, não, né? Nem todo mundo consegue engrenar na área que quer e acaba indo para a clínica médica, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho direito, né? A gente não é criança, a gente tem que se pôr no lugar do outro. E o que eu vejo de gente fazendo isso, clínica médica não é brincadeira, cara. Clínica médica é coisa séria, né? O bicho tá ali para você e você tem que cuidar daquele bicho, mesmo você não gostando. Você tem que fazer certo, né? Então eu vejo muita gente com esse discurso e eu fico assim, ó. Vamos estudar. Ah, não, eu não vou estudar porque eu quero cardio e eu só tô fazendo os plantões para pagar minha pós. E os casos que você está atendendo durante os plantões? E esses animais? Legal sua pós em cardio, você tem que estudar para cardio. Mas e aquele animal que você não sabia o que tinha e você, no outro dia, no retorno, você ainda não sabia porque você não estudou e ele nunca mais voltou? Você nem pensou nele, porque o seu objetivo não está no animal que você está atendendo, está lá na frente, né? Então, cara, uma boa vontade em fazer um bom serviço parece óbvio, mas não é o que acontece, né? Principalmente com um recém-formado que está perdido na vida, quer fazer uma coisa, mas não dá para fazer essa coisa agora, começa na clínica e aí leva na brincadeira. Isso não é legal. E aí vem aqui, não se trata de dinheiro, então, de uma vida. Então, às vezes a gente trabalha por dinheiro, né? Todos nós trabalhamos por dinheiro. É que a gente escolhe uma coisa que a gente gosta por amor, né? Mas todos nós trabalhamos por dinheiro. Mas nós que trabalhamos com vidas, a gente tem que entender que se trata de uma vida e não só do dinheiro, né? Então, a gente que está trabalhando ali naquela clínica que a gente não gosta, para conseguir uma coisa que a gente gosta no futuro, a gente tem que lembrar que tem uma vida e que a gente tem que fazer esse trabalho direito. Certo? Beleza? E aí aqui eu venho com outra parte, né? A parte da boa comunicação. Então, você precisa ter uma boa comunicação. Senão você não será um bom clínico, você não será um bom membro de nenhuma equipe
em nenhum lugar do mundo, seja na área que você gosta ou na área que você não gosta, se você não tiver uma boa comunicação, e eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Entender o lado do tutor, sempre a gente tem que se colocar no lado do tutor. Ai, Gabriele, que papo coaching, meu. Cara, a gente vai lá, fala mal pra caramba do tutor porque ele não quis fazer esse exame, ou porque ele não comprou tal antibiótico. Gente, às vezes o tutor não entendeu o que você falou, ficou com vergonha de perguntar. E aí ele ficou perdido, no limbo. E aí não fez, não deu remédio. Ou então, ele não tem dinheiro, gente, para pagar o exame mesmo, né? Ou então, cara, existem várias nuances. Existe o tutor negligente e infeliz? Existe. Mas, assim, sendo sincera, eles são a minoria, né? Eu tenho experiência com diversos tipos de tutores e os negligentes são a minoria. E olha que eu trabalho em hospital público, né? E aí que vem a parte da anamnese. O que você precisa fazer sendo um plantonista recém-formado? Uma boa anamnese. Gente, sem preguiça, tem que perguntar tudo, porque uma boa anamnese faz com que você olhe o animal como um todo, desde o contexto de vida dele, o ambiente em que ele vive, os hábitos, tudo. Porque às vezes você consegue, assim, falando por mim, pelas pessoas que me preceptoram na residência, 80% do diagnóstico está na anamnese. A gente consegue matar numa anamnese, ó, bem feitinha, detalhada. Às vezes a gente faz o exame só para, nossa, desencargo de consciência, para não ser processado. Brincadeira. Então, sem preguiça na hora de fazer a anamnese, tá? E registrar tudo no prontuário direitinho. O exame físico tem que ser bem detalhado, né? Não dá para a gente comer bola, né? Pedindo PCR, titulação para doença do carrapato, porque a mucosa ocular dele e a gengival tá clarinha e ele tá anêmico no exame. E aí a gente não olhou a cavidade oral dele e viu que ele tem um nódulo aqui e que sangra. Um nódulo aqui dentro da boca que tá fazendo ele ter síndrome paraneoplásica e anemia hemolítica, né? Então, assim, imagina a gente não ver a boca do bicho. Quem olha aqui a boca do bicho? Todo bicho que atende. Poucas pessoas. Quando eu era estagiária, poucas pessoas. Eu colocava a luva e abria a boca do bicho, né? E tem coisa ali naquela boca, hein? Tem bicho que começou, já peguei assim, cada história, o bicho começou a ficar caquético, e faz ultrassom, e faz isso, faz aquilo, no fim era uma neoplasia intranasal, que a gente só começou a perceber porque ele começou a ter dispneia, mas ele espirrava. Só que a gente nunca perguntou se ele espirrava, e a tutora também nunca falou, porque ela achava que era normal. Então, assim, ele espirra, né? É importante. Enfim, dei alguns exemplos aqui de como fazer uma coisa pode facilitar a sua vida e evitar que você coma bola, peça exames desnecessários, gaste o dinheiro do tutor à toa e, enfim, melhore o seu atendimento. O que é um diferencial num plantonista recém-formado? O que você pode fazer para facilitar a sua vida como plantonista recém-formado? Se você trabalha numa clínica que tem casos agendados, clínica de bairro, tem muito agenda, né? Dá uma olhada nos casos, se tiver prontuário, pede para a recepcionista mandar uma foto, né? Dos casos para você, e você dá uma olhada no prontuário desses animais, né? No histórico. Ou então, se você consegue mandar uma mensagem para o tutor, oi, fulano, vi que o senhor está com uma consulta agendada para daqui 2 dias. Pode nos adiantar o que está acontecendo com o Snoopy? O tutor, ele não vai pensar que você está com medo de atender o cachorro dele, ele vai pensar que você está preocupado com o Snoopy. Poxa, que veterinário, gente boa, está preocupado com o meu cachorro, né? Isso vai te ajudar a já pegar os sintomas e já fazer um raciocínio mais ou menos ali na sua cabeça. Puxa, isso pode ser hipertiroidismo. Deixa eu ver aqui, que exame que pede? Eu já esqueci, né? Então, mesmo que você não tenha pesquisado a doença na hora do atendimento, essa pesquisa vai servir de gatilho para você em outro momento.
Poxa, atendi um animal, não faço a mínima ideia do que ele tem. O que eu vou fazer? Tratamento, suporte. Tá com vômito? Trate o vômito. Tá com dor? Trate a dor. Tá desidratado? Faça soro. Peça os exames de triagem. O que são exames de triagem? Exames séricos, né? A gente precisa saber se esse animal tem uma infecção ativa, se ele tem uma anemia, se ele tem uma doença metabólica, né? Peça os exames, peça para o tutor fazer e peça um retorno. Logo, um retorno recente. Aí, você vai chegar mais preparado para receber esse retorno. Muitas vezes, os exames complementares que o tutor faz em outra clínica vai para o seu e-mail, que é o e-mail do veterinário solicitante. Então, você já vai ver antes e já vai chegar o quê? Preparado com o diagnóstico, né? Então, não tem problema você não ter a mínima ideia do que o animal tem no momento. Você precisa saber ali tratar os sintomas, né? E pedir um retorninho e ter noção. Vai pedir um retorno para a semana que vem do animal que fez diarreia com sangue. Pode ser uma giardia, mas também pode ser um câncer, né? Se for idoso. Então, pode ser um corpo estranho, né? Então, a gente tem que fazer aí esse meio de campo. E o diferencial principal é ser estudioso. Ai, parece meu pai falando, minha avó falando que eu tenho que estudar. Gente, é verdade, né? Então, assim, poxa, a gente nunca vai conseguir estudar todos os casos que a gente atende num plantão, porque a nossa vida é corrida. Mas sempre tem aquele caso mais difícil, mais chato, que a gente pode ler um guideline, né? Ler um artigo. Poxa, estudar não é só você sentar na cadeira, reservar 3 horas do seu dia para isso e fazer um resumo daquela doença. Nossa, fazer uma super produção, usar canetas coloridas e fazer lettering. Não. Estudar também é você pegar, enquanto você está lá no metrô, putz, deixa eu ler um artigo aqui dessa doença, papapá. Ah, assim, 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 você lê o artigo, as partes principais, tal, né? Isso já é um estudo, mas a gente tem um conceito errado de estudo, né? Então, às vezes a gente fala, não tenho tempo para estudar, mas estudar não é só aquele estudo, é fazer um estudo rápido, uma pesquisa rápida, escolher um artigo de qualidade, um artigo recente, dar uma lida, né? Então, isso também faz o diferencial muito bom e mostra que você está se importando com o caso que você está atendendo, que você quer ajudar aquele paciente, né? Então, isso é muito importante, tá? Enfim, o recém-formado, ele tem que saber se comunicar, ele tem que examinar bem o animal e ele tem que estudar os casos que ele atende. A gente tem que estudar os casos que a gente atende para o resto da vida, né? Porque a gente sempre vai ter coisa que a gente não sabe, coisa que a gente tem dúvida, enfim. Mas quando a gente é recém-formado, principalmente. E aqui a gente vai para as táticas de comunicação, né? Lembra que eu falei para vocês que vocês podem ser inseguros, mas que vocês não podem passar isso para o tutor e para o contratante de vocês? Então, né? Como eu percebi isso? Fazendo essas coisas, sendo insegura e demonstrando para o tutor que eu era insegura, né? E coisas na consulta que fazem com que você mostre insegurança. O tutor tá falando com você e você tá aqui, ó. Passando a mão no cabelo sem parar. Tá balançando as pernas, mexendo nas mãos, roendo unha. Gente, não. Aqui, ó, olho no olho do tutor, mãozinha cruzada, balançando a cabeça para ele ver que você não está viajando no mundo da lua, que você está olhando para ele, né? Que você está ouvindo o que ele está falando. Durante a anamnese, se o tutor, às vezes eles começam a falar, não para mais. Para e fala, desculpa, o senhor disse que ele vomitou quantas vezes? Foram 7 vezes? Aí o tutor vai pensar, poxa, ele está ouvindo mesmo, né? Então, você mostra para o tutor que você está interessado, que você está prestando atenção e que você quer detalhes. Olhe no olho do tutor, né? Cuidado no tom da sua voz, né? Falar muito alto não é legal, principalmente para o animal. Você pode assustar o animal, se for um gato, então, ele vai ficar assustado, né? Então, nada de ficar mexendo no cabelo, roendo unha, mexendo as mãos,
usando o celular enquanto o tutor fala. Gente, pelo amor de Deus, não. Aquelas cadeiras que tem de rodinha em consultório, ficar balançando ela assim enquanto o tutor fala, né? Então, tudo isso causa uma má impressão, causa insegurança, causa impaciência, essas sensações que você está passando para o tutor. Então, a gente tem que ter postura, principalmente quando a gente é recém-formado, principalmente quando a gente é mulher, principalmente quando a gente tem uma carinha de criança, né? Então, tudo isso faz a diferença, certo? É interessante vocês chamarem o tutor e o animal pelo nome. Seu João, ele estava com um dor onde que o senhor me falou aquele dia para levantar a escada? O Bidu comeu hoje, como ele está? Né? Então, isso faz a diferença, porque o tutor, ele se sente o quê? Acolhido. Nossa, ele sabe meu nome. Cara, esse veterinário, ele é muito atencioso, ele é muito humano, né? Então, é legal isso. Vocabulário acessível. Gente, às vezes o tutor não está entendendo nada do que você está falando, né? Então, vocabulário técnico, a gente escreve no prontuário e a gente fala com os colegas. Ou a gente fala numa palestra, ou a gente fala numa apresentação. Com o tutor é vocabulário acessível, mas existe uma linha tênue entre vocabulário acessível e vocabulário ruim, né? Então, a gente precisa entender isso, tá? Não é para escrever êmese na receita, não é para... Às vezes o tutor, você escreve a cada 12 horas, ele não entende o que é a cada 12 horas, que é de manhã e à noite. Aí você tem que escrever entre parênteses, de manhã e à noite. Você vai falar com o tutor, essa receita aqui é a cada 12 horas, isso significa que é de manhã e de noite, tá bom? Tá bom, né? Então, isso é vocabulário acessível. Às vezes você pergunta assim, se for uma pessoa muito simplesinha, você pergunta, teve diarreia? Ela vai falar, não. Não teve mesmo, assim, cocô líquido? Porque às vezes ela não sabe o que é diarreia, né? Teve convulsão, senhor? Teve sim. É quando você vai ver, o animal não teve convulsão, ele estava tremendo só por algum outro motivo. Ou ele estava com uma ataxia vestibular. Isso não é convulsão, mas para eles, qualquer alteração neurológica geralmente é convulsão. Né? Então, é aí que a gente entra nesse vocabulário acessível. Tem que pegar no pé disso aí. Nunca criticar a conduta do colega. Às vezes, eles vêm com uns protocolos, assim, macabros pra gente, umas coisas que a gente pensa, meu Deus, onde é que eu tô morando? Que país é esse? Né? Mas, às vezes, a gente criticar o nosso colega na frente do tutor pode passar uma má impressão para alguns tutores, e, às vezes, se for uma clínica de bairro, alguma coisa assim, aquele tutor pode ter, aquele pode ser o veterinário de confiança do tutor, e o veterinário está de férias e você falou mal dele, ele nunca mais vai voltar na sua clínica, né? Então, quando a gente quer mudar um protocolo, a gente fala assim, olha, esse protocolo aqui, seria legal dar uma mudadinha por conta desse sintoma novo, mesmo que não seja exatamente por isso, a gente tem que dar uma contornada na coisa, tá? E o acolhimento. Gente, o acolhimento é muito importante. Depois que eu comecei a praticar o acolhimento do tutor, e eu comecei a pegar essas táticas de comunicação, os meus atendimentos melhoraram, os meus casos melhoraram, porque os tutores sempre aderem ao tratamento, fazem os exames. Poxa, inclusive, eu estou nesse mês na ortopedia, e o pessoal da ortopedia reclama muito de repouso. Porque o pessoal não faz repouso e os bichos ficam mal. E aí eu comecei a explicar para o tutor, olha, o sucesso da cirurgia depende muito mais do pós-operatório do que do próprio cirurgião, né? E o que é o pós-operatório? É o repouso, né? Se ele subir a escada, subir no sofá, o implante pode fazer assim, e aí isso vai causar dor para o resto da vida, dor crônica, né? Então, é o senhor que faz a maior parte do serviço, né? Aí os doutores começaram a fazer o quê? O repouso. Não é só falar assim, olha, tem que fazer repouso, tá? Essa aqui é a receita, tchau. Repouso é importante. Não é assim, gente, que se comunica, né? Então, é muito, muito delicado. Enfim, mais um exemplo aí de comunicação assertiva para vocês. Então, o que é o acolhimento, né?
Gente, quando o tutor leva um animal numa consulta, ele tá mega preocupado. Quando ele vê um xixi, um cocô com sangue, o tutor fica maluco, ele pensa, meu Deus, ferrou, meu cachorro tá muito doente. Enfim, e aí ele vai, depende muito da pessoa. Tem pessoas que vão chegar chorando para você, você vai ter que acolher aquela pessoa. Então, calma, toma uma água, quer aguardar um pouquinho, você já me conta o que está acontecendo? Né? Ou o tutor vai estar mais agressivo, passivo-agressivo, assim, você fala uma coisa, ele já responde mais grosso, aí você não tem que responder grosso de volta. Gente, eu já fiz isso, né? Você tem que falar, olha, eu sei que o Bidu fez cocô com sangue ontem, mas os cães, eles têm um outro quadro, isso pode ser só um verminho, né? Não necessariamente é uma coisa grave. Vamos continuar o atendimento e a gente avalia quais são realmente as possibilidades, né? Então, você já está tranquilizando o tutor, você está acolhendo aquela pessoa. Por isso que a gente fala que veterinária não é só o bicho, né? Principalmente clínica médica, né? Às vezes a gente quer muito saber uma coisa, a gente fica insistindo. Ele vomitou? Não. Mas nenhuma vez mesmo? Não. E semana passada ele vomitou? Às vezes você pode falar assim, ele vomitou? Não, não vomitou. Tá. Aí você termina na amnésia e você pergunta, mas e assim, alguma coisinha, ele salivou, alguma coisa que você achou, né? Ficou com a boca muito molhada de saliva. Vai perguntando de formas diferentes, que às vezes a gente pressiona, aí é que eles querem esconder uma informação e que eles começam a omitir mesmo. Então a gente tem que usar do nosso jogo de cintura para conseguir aquela informação, tá? Quando o tutor não quer passar a informação, tem tutor que não fala as coisas, né? Aí você explica, olha, ele vomitou? Ah, vomitou. Quantas vezes? Ah, sei lá, não contei. Aí você vai, continua na amnésia, o tutor dá as informações pela metade. A gente tem que explicar, olha, eu preciso saber quantas vezes ele vomitou, porque se ele vomitou mais de 5 vezes, pode ser uma obstrução intestinal, pode ser um corpo estranho no esôfago. Se ele teve contato com tal produto, pode ser a causa do problema, e a gente resolve isso mais rápido, o senhor vai para sua casa, né? Não tem certeza que esse produto não pode ter tido contato com ele mesmo? E assim, usando um tom de voz mais calmo, né? Nada de falar alto, não, porque às vezes quando a pessoa não responde o que a gente quer, a gente fala, não mesmo, tem certeza? Né? E aí o tutor já fica com uma má impressão de você. Então, a gente sempre tem que acolher o tutor, né? Explicar, né? O porquê que a gente quer saber aquilo. Isso é muito importante, né? E quando falar do prognóstico, gente, sempre falar do prognóstico. A gente esquece de falar do prognóstico com os tutores, né? A gente precisa ser sincero, a gente precisa expor todos os riscos, mas depois que a gente expõe esses riscos, a gente tem que mostrar as soluções. Porque, gente, imagina, olha, o Bidu, ele tá com esse câncer no intestino e ele pode apresentar uma infecção generalizada no pós-cirúrgico, e isso pode levar ele a óbito, né? Se a gente não operar, ele pode apresentar tanto vômito que ele pode desidratar e morrer de choque hipovolêmico. Gente, imagina o tutor ouvindo isso, né? Então, você vai explicar para o tutor que o biduzinho está com esse tumor no intestino, mas que dá para tirar esse tumor, e que você já viu alguns cães com esse processo, e que alguns cães, boa parte deles, na verdade, ficaram bem. Também tem aquela porção de cães que viveram mais alguns meses ou até alguns anos, né? Então, você tem que ir mostrando as soluções. Olha, ele está anêmico agora, mas a gente vai fazer a transfusão, depois ele vai tomar um antibiótico, isso vai melhorando, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala que tá ruim, a gente apresenta soluções. Isso acalma o tutor, ele entende melhor o que você está falando, e é assim que a gente fala de prognóstico. Não adianta a gente falar só que o animal pode morrer e que tá tudo muito ruim. A gente tem que apresentar soluções depois, assim, logo em seguida, tá? Isso é muito importante, muito mesmo.
entender o perfil dos tutores, né? Tem tutores que são mais detalhistas, então você tem que explicar mais as coisas que você viu no exame, tem que mostrar o raio-x, explicar onde está ruim, tem que explicar tudo. Tem tutores que eles não querem saber dos detalhes, ele quer saber o que o animal tem, o que você vai fazer para tratar e se vai melhorar ou não, né? Então, geralmente, esses tutores, eles mostram isso já no primeiro atendimento durante a anamnese, né? Geralmente, tutor de gato é mais detalhista, assim, né? Geralmente, os tutores de cães são um pouco menos, mas eu já peguei muitos detalhistas também, né? Então, você precisa entender, porque se você explica muito para a pessoa que é mais prática, ela vai achar você um saco. E se você explica pouco para a pessoa que é detalhista, ela vai achar que você não está sabendo o que você está fazendo, que você não sabe e que ela vai procurar outro colega, né? Então, isso é delicado, mas a gente, com o passar dos meses na clínica, a gente vai pegando. Então, se o tutor é mais leigo, aquele tutor simples, que a pessoa fala errado, tal, não adianta você encher a cabeça dele de informação. Explica de forma resumida e guarda a cabecinha dele para a receita, que é o que ele vai ter que fazer em casa, né? Então, a gente tem que entender o perfil do tutor. Isso é importante, tá? E eu sempre falo que o diagnóstico e o tratamento são processos, né? Então, eu falo assim, olha, ele tá com isso, para a gente ter certeza, a gente tem que fazer uma série de exames, não tem como saber se é esse probleminha ou não de hoje para amanhã. Então, a gente vai precisar da paciência e colaboração de vocês, né? A gente quer o melhor para o biduzinho. Então, a gente tem que falar dessa forma, porque se ele não entende que são processos, que precisamos de exames, que precisamos aguardar resultados, ele vai ficar o quê? Ansioso, e ele vai achar que você não sabe o que o animal tem ou que você não descobriu. E aí ele vai simplesmente parar de passar com você e passar com outro, né? Então a gente tem que explicar qual é o caminho, quais são as possibilidades e o porquê que pode demorar um pouco para a gente chegar a uma conclusão, né? Então, isso é muito importante também. Uma coisa que eu faço muito é comparar com o tratamento de pessoas. Então, por exemplo, doenças renais. Olha, você já viu que pessoas com doenças renais fazem aquela hemodiálise, né? Tem que estar sempre indo no médico para repetir os exames, a pessoa passa o resto da vida indo no médico, né? Então, isso não tem uma resolução. Aí a pessoa entende do que você está falando. Olha, você já viu aquelas pessoas que têm gripe, né? Passam 7 dias ruins, mas depois começa a melhorar. Assim vai ser com ele, né? Ou então, já viu aquelas pessoas que têm pressão alta, tem que tomar remédio todo dia? Então, geralmente não tem retorno. Eles são a mesma coisa. Aí a pessoa associa, entende o que você está falando. Então, é uma boa forma de fazer o tutor entender os processos e os motivos. Tem coisa que não tem cura, ele vai falar, poxa, veterinário ruim, não tem cura para o meu animal. Não é exatamente isso, né? Então, também tem o fato de que, para alguns tutores, a gente tem que entender que a gente tem que ter paciência, tem tutor que a gente tem que desenhar, tem que escrever na caixa do remédio o horário que ele vai dar. Então, tudo depende do estilo do tutor, tá? O que importa é se ele vai dar o remédio certo, se ele vai fazer a coisa do jeito certo. Aí aqui eu coloquei táticas de sobrevivência do plantonista recém-formado, né? Você tem que estar sempre com você um caderno, um livro pessoal para guia nos diagnósticos. Então, às vezes, a gente esquece o exame que tem que pedir para aquela doença, aí a gente fala assim, só um minuto que eu vou pegar o termômetro no consultório do lado. Vai lá e consulta o livro, né? E aí a gente tem que saber quais doenças tem guideline, porque às vezes a gente abre o guideline rapidinho na internet, pega lá na parte do tratamento, passa, pede o retorno. No retorno, se a gente tiver que mudar alguma coisa, a gente muda, né? E sempre entender os limites do tutor e os seus limites como veterinário. Poxa, se você está vendo que é uma coisa muito complexa, que você não tem recurso, ou que você não está conseguindo ajudar, encaminhe para um especialista, né? Encaminhe para um hospital-escola.
Você pode explicar para o tutor, olha, o caso dele é mais grave, a gente não tem esses exames, o caso dele seria mais legal se ele passasse com um especialista, né? Então, existe especialista de tudo hoje em dia, né? Então, a gente tem que entender o limite. A hora de encaminhar, ela existe para todos, tá bom? Casuística do plantão na clínica médica, né? Então, tem muitos casos de dermato, muito casos de vômito e diarreia, por verme, porque comeu alguma coisa estranha, por corpo estranho, porque está com pancreatite. Uma coisa que vocês têm que saber é protocolo vacinal. E existe guideline de protocolo vacinal, tanto de cão quanto de gato. Então, é muito importante vocês terem esses guidelines na ponta da língua, ou pelo menos eles salvos no celular de vocês, para vocês consultarem na hora de vacinar, tá? Vacinação é muito individual de cão para cão. A gente costuma fazer o que está no guideline, mas com o passar dos meses no atendimento, vocês vão ver que vocês podem mudar algumas coisas, tá? Causas de doenças respiratórias, tosses dos canis, né? Doenças virais, como sinomose, crises convulsivas, é muito comum, né? Crises epiléticas, na verdade, convulsivas não se fala mais. E doenças renais crônicas, urolitise, cistites. Então, isso aqui é o que mais vem, né? Isso aqui representa 80% da minha vida na clínica médica, né? Então, sua anamnese, você precisa estabelecer uma sequência própria de perguntas, senão você vai ficar esquecendo. Sempre perguntar qual foi a última dose da vacina e não só ser vacinado, que aí o tutor vai falar quando ele era filhote, faz uns 10 anos. Foi em dezembro de 2001. Aí não é mais vacinado, né? A gente sabe que não. Se o cão, ele vai na rua, você vai perguntar, ele vai na rua? O tutor vai falar, não, imagina. E passear com você na coleira, ele passeia? O portão é vazado? Aí o tutor fala, sim, né? Então, para gatos, sempre perguntar se o animal tem hábito de caça, de levar presentinho, que às vezes eles caçam e levam de presente, né? Se o gato brinca com linha, né? Enfim, são coisas macetes que eu uso na minha vida e eu, já facilitei muito o meu diagnóstico com essas perguntinhas. Então, o exame físico, a gente sempre tem que respeitar a espécie e as particularidades daquele paciente. Então, hoje mesmo, o tutor falou assim, olha, doutora, coloca a focinheira, que esse daí, viu, é uma fera. Precisou de 6 pessoas para segurar ele. Aí eu, eita, né, vou pôr a focinheira. E aí o cachorro morria de medo. O cachorro não gostava de ser segurado. Aí eu deixei ele com o tutor, assim, abraçadinho na mesa, coletei do pescocinho dele um garrotinho, o cachorro nem se mexeu. Às vezes eu coleto da pata de trás, tinha uma pincher que ficava roxa na hora da coleta, eu coletava com um scalp bem fininho da parte de trás. Então, a gente tem que ir entendendo o que aquele animal permite e o que aquele animal não permite, né? Sempre procurar ser menos invasivo possível com o paciente, compreensivo com aquele paciente. Os tutores, eles ficam satisfeitos, eles entendem que você se importa, porque às vezes a gente faz 6 mil pessoas segurar o bicho fica estressado, o tutor se assusta e isso causa uma má impressão, tá? Quando você examina o paciente de forma completa, o tutor pensa, olha, ele tá examinando direitinho, olha, ele viu até a boca, viu até a orelha. Isso aí, né? Agora, quando você faz aquele exame físico de 5 segundos, não que o tutor vai pensar alguma coisa, mas ele não vai pensar nada mais também, né? Então, quando você olha o animal direitinho, o tutor, ele pensa que o quê? Tá valendo a pena o dinheiro que ele tá pagando, que pelo menos você tá vendo bem bonitinho o animal, né? E se o animal for extremamente agressivo, não permitir, não coloque-se em risco, tá? Peça uma sedação para aquele paciente, nem que tenha que agendar um outro dia, certo? Gente, de emergência, o que mais chega é crise epilética, que tem guideline, politrauma, hipertermia maligna nos braquicefálicos no calor, piometra e morte e retenção, dispneias, diversas causas,
Cetoacidose diabética e hipoadreno são emergências endócrinas que mais caem, e as intoxicações, principalmente em época de festa, né? Qual o caminho para saber atender uma emergência, né? Você tem que focar no que mais está causando desconforto para aquele paciente no momento, tá? E não do que o tutor está falando. Então, você está vendo que o paciente está com dor e o tutor está reclamando que ele está vomitando. Aí você dá primeiro analgésico, depois você vê do vômito. Se o animal está com dispneia, você vai colocar ele no oxigênio e vai fazer a sedação. Você não vai ficar ouvindo o que o tutor está falando de quando ele tinha 3 anos e ele pulou do telhado, né? Então, sempre foque no que mais está causando desconforto no animal. Aí o animal vai se acalmar e você vai poder respirar também, tá? Pedir licença para a família e afastá-la do momento dos primeiros socorros, né? Ou levar o paciente para outro recinto, principalmente se você trabalhar no hospital que tenha alguém na internação, e você leva para a internação e faz as coisas lá, caso você não se sinta seguro o suficiente para tratar de tudo no consultório. Foco e calma. Eu sei que é difícil nesses momentos, mas você precisa fazer o que tem que ser feito. Na hora você vai conseguir conduzir, mas você precisa ficar calmo, tá? Calmo. Se você perceber que você está desesperado, você pensa, respira e volta para o que você tem que fazer. Exames complementares na emergência é a última coisa que vocês vão pedir. Primeiro vocês vão estabilizar o bicho, depois vocês vão pedir os exames, tá? E aqui eu coloquei, você está se formando? Pega uma doença por semana para estudar, né? Faz aquele resuminho, deixa no seu drive, você vai ver quanto vai te ajudar. O estudo integrado da prática e da teoria é a melhor forma de você aprender. Tem coisas que a gente tem que saber, não é nada justifica a gente ser recém-formado e não saber reanimar um paciente. A gente tem que saber, pelo menos, a teoria, tem que estar na ponta da língua. ABC, DE do trauma, tem que estar na ponta da língua. Suporte avançado e básico à vida, na ponta da língua, tá? Então, são coisas que, gente, a gente precisa saber como profissionais da saúde, mesmo pessoas que trabalham em empresa. Se elas precisarem socorrer um animal, elas precisam saber isso, porque elas são veterinárias, elas fizeram um juramento, né? Princípios básicos laboratoriais que vocês precisam saber, pelo menos a teoria, né? Então, pelo menos, já pesquisar Alguém levantou a mão? Fui eu. Eu queria só ver de novo o outro slide, por favor. Claro, João. Aqui. Pronto, muito obrigado. Imagina. Então, assim, coisas que a gente precisa saber, pelo menos na teoria, pesquisar vídeo no YouTube, acompanhar nos estágios, se possível. Drenagem de tórax e de abdômen. Você tem que saber em qual espaço você tem que entrar, qual catéter e qual material escolher. Precisa saber, porque se um dia você estiver sozinho e chegar, você sabe pelo menos a teoria, né? Isso é muito importante. Já mostra uma segurança para o tutor, para você, para quem estiver te ajudando. Então, vamos supor que você chama seu chefe para te ajudar, pelo menos você já sabe o que pegar e por onde começar. Então, isso é diferente, né? Isso faz a diferença. Sondagem uretral de cães e de gatos. Saber fazer na teoria, né? Coisas que a gente precisa ter pelo menos uma noção, a gente precisa, tá? Coletas de sangue de forma cat-friendly e pet-friendly, né? Então, não existe só aquela forma de jugular, de cão deitado, existem outras formas. A gente pode coletar sangue com o animal comendo um petisco, com o tutor fazendo uma coceira, com o animal no colo do tutor. Então, assim, a gente tem que flexibilizar os nossos procedimentos, tá? Tem que saber coletar amostra citológica, porque às vezes pode chegar aquele paciente com um pedido médico externo e você precisa coletar uma cito do nódulo e você nunca coletou, mas você já viu coletar. Você já pesquisou como coleta, né? E por que eu estou colocando essas coisas aqui? Porque
Quando eu fui fazer plantão, chegou bicho para coletar cito, e eu tinha visto há 3 anos, num estágio que eu fiz, e nunca mais tinha visto nem feito. E aí eu tive que ir na recepção, fingir que eu fui pegar um negócio para ver um vídeo, né? Beleza, consegui contornar a situação, mas se eu tivesse relembrado isso em algum momento mais recentemente, antes de eu me formar, eu não precisaria passar por esse mal bocado, tá bom? É a primeira vez que você vai naquela clínica, naquele hospital? Se você puder, vai um dia antes para você conhecer o sistema de funcionamento e a dinâmica de trabalho, se tem recepcionista, se não tem, se é você que cobra, é você que não, se o que você tem que fazer, se tem que registrar onde, né? Tem que conhecer, dar uma olhada no sistema, então vocês vão ver que cada hospital tem o seu sistema digital, e principalmente, dá uma olhada onde ficam as coisas, as seringas, as agulhas, os materiais para coleta, os fármacos de emergência, porque é muito feio o tutor lá esperando na cadeira e você abrindo todas as gavetas para procurar alguma coisa, né? Uma seringa. Então, se você puder chegar um pouco antes para ver essas coisas, ou ir um dia antes na clínica, é muito bom, tá? Eu estou me formando. O que eu tenho que fazer? Estágio. Se eu pudesse escolher alguma coisa, eu indicaria estágios. Estágios em hospitais públicos, privados, estágios em hospitais grandes e pequenos, clínicas de bairro, clínicas de bairros periféricos, de bairros centrais, né? Se vocês puderem, é muito bom. Tem gente que não consegue porque trabalha. Oi? Acho que foi sem querer. Tem gente que não consegue porque trabalha, mas quem puder, faça estágios, tá? Existem os aprimoramentos, existem práticas profissionalizantes que vocês podem fazer depois de formados. Na USP mesmo tem prática profissionalizante, que você paga uma taxa de inscrição e vai todo dia ou algumas vezes na semana para aprender, mesmo sendo formado. Cursos, lives, plataformas digitais, vão se aprimorando com o tempo, né? Vão fazendo um curso ali, um curso aqui, enfim, é importante. Teve uma coisa que eu esqueci de colocar, que é a interpretação de exame laboratorial. Então, é legal que vocês saibam interpretar o básico de um hemograma, de uma função renal, de uma função hepática e de uma urinária. Não precisa saber tudo sobre essas coisas, mas o básico, né? Que uma densidade diminuída significa que pode ter doença renal crônica, que proteinúria pode ser lesão renal, que o negócio está um pouco feio, que anemia com macrocítica pode ser regenerativo, coisas básicas, né? Leucostose, tem aquela leucostose por neutrofilia, que é um processo mais agudo, por monocitose e linfocitose, que é um processo mais crônico, coisas assim, tá? Vocês precisam saber, então eu recomendo que quem tiver esquecido, dê uma olhada nas aulas, peguem os exames de uns colegas para irem treinando. Então, os 4 mandamentos do plantonista recém-formado, né? Você está começando, entenda, ninguém sabe tudo e todo mundo erra, né? Eu errei, vou errar, vocês vão errar, né? O importante é que vocês aprendam com os erros de vocês. Errou, poxa, estuda o que você errou para você não errar mais, né? Parece óbvio, gente, mas as pessoas não fazem isso. As pessoas erram e continuam errando depois a mesma coisa. Eu vejo isso no meu dia a dia, eu já vi acontecer com colegas, e isso é muito triste, né? Trate bem os animais e os tutores, por mais que seja, às vezes, difícil, você tem que se lembrar de que aquele tutor, ele precisa ser respeitado para você ser respeitado de volta, tá? E trate-se bem. Cuidado para que vocês não se sobrecarreguem com 400 mil plantões, né? Lembrem que vocês são recém-formados, vocês precisam ter um pouco de tempo para estudar, né? Eu sei que tem gente que já sai da faculdade precisando de dinheiro. Cada um tem a sua individualidade, mas tentem não se sobrecarregar, tá? Cuidado na hora de
fazer trocentos cursos de uma vez, vocês não vão aproveitar do jeito que deveriam, né? Você não precisa fazer uma pós-graduação assim que você terminar a faculdade, nem deve, você precisa entender o que você quer e o que você gosta primeiro, né? Enfim, se vocês puderem escolher, priorizem clínicas de bairro, né? Que tem casos mais tranquilos, né? Escolham plantões com 2 pessoas, você e alguém da internação, ou você e mais alguém, porque aí você tem um respaldo e se você precisar, você tem alguém ali para te ajudar, né? Se vocês forem fazer plantão noturno, estudar mais emergências, tá? Bem mais emergências do que protocolo vacinal, por exemplo. Vocês vão pegar muito mais emergência de noite do que vacina e diarreia, tá? E para os casos diurnos, estudar mais o beabá da clínica, que é gastro, dermato, consulta pediátrica. Então, a melhor forma de vocês se tornarem bons clínicos é estudando os casos que vocês atendem, porque vocês estão vinculando teoria com prática, e vocês nunca mais vão esquecer aquilo. Eu digo por experiência própria. Eu tinha estudado muito para a FUVEST da residência, não passei de primeira, aí eu comecei a residência no Anclivepa. Quando eu estava na residência do Anclivepa, eu não conseguia estudar para a residência da USP. E aí eu ia estudando os casos que eu atendia desse jeito que eu te falei. Abri um artigo no metrô para ler, tananã. E aí eu arrasei na segunda fase da FUVEST, que foi quando eu passei na segunda vez só. Então, a segunda fase é uma prova discursiva, de puro raciocínio clínico. Tem interpretação de exame e tal. E aí, assim, o meu desempenho foi 1000 vezes melhor, né? Porque eu tinha conhecimento teórico prático, né? Isso me ajudou muito. Então, eu aprendi vivendo de que estudar os casos do dia a dia, às vezes é até melhor do que você pagar R$1.000 em um curso que você nem vai conseguir fazer, e vai conseguir fazer de madrugada, com sono. Hoje em dia tem guideline de um monte de coisa. Assim, hoje em dia tem bastante material confiável na internet para estudar, são os artigos. E às vezes a gente vai estudar pelo livro, tem 60 páginas o tratamento da diabetes. No guideline tem 20, aí você lê as partes mais importantes, né? Então, tem a forma teórico-prática de estudar, que é a forma que eu mais acho válida para quem precisa estudar e não tem tempo para estudar da forma convencional. E aqui um último recado. Você é recém-formado, mas não é por isso que você precisa se diminuir, né? Você é capaz de atender uma clínica boa, você precisa ser respeitado, você não pode ouvir, eu vou te pagar metade porque você é recém-formado, né? Poxa, isso não é legal, você estudou 5 anos, né? Você se preparou por 5 anos. Então, o fato de você ser recém-formado não significa que você precisa aceitar cargas de horário extremamente abusivas e salários extremamente ruins. Não. É claro que você não vai sair da faculdade se achando o próprio Rabelo, né? Mas não é por isso que você precisa ficar aceitando qualquer coisa, tá? Eu digo isso porque eu já ouvi muito. Olha, tem um plantão de R$100, você quer? Poxa, não, obrigada. Nossa, tá escolhendo? Tipo, gente, R$100, vou ficar a noite toda acordada? Que isso? Nem tem, né? Nem tem. Enfim, complicado, porém, tem pessoas que aceitam porque elas acreditam que elas merecem, porque elas acreditam que elas se formaram agora e que elas precisam aceitar isso para se inserir no mercado de trabalho, tá? Só que se você é um veterinário estudioso e um veterinário bom, você não precisa aceitar isso, tá? Você sabe da sua capacidade. Aqui são os meus materiais. Eu fiz um material para estudar saúde pública quando eu prestei a FUVEST e foi muito
trabalhoso fazer esse material, porque na época eu não conseguia pagar o cursinho, né, de saúde pública, e aí eu fiquei garimpando coisas e materiais na internet para conseguir estudar as leis e entender essas leis. Então, eu fiz esse material e eu vendo ele na plataforma, tá aí o QR Code, é um valor acessível para estudantes, porque eu sei que quem está prestando residência, né, muitas vezes não está trabalhando ou está trabalhando pouco. E aqui tem o meu atlas de interpretação de exames radiográficos, porque eu saí da faculdade sem saber o que era uma pneumonia no raio-x. Eu ficava esperando o laudo, às vezes o laudo demorava 2 dias para ficar pronto e o animal está 2 dias sem o antibiótico, né? Ou então o animal estava respirando mal, precisava entender o exame, e aí eu não conseguia, eu tive que estudar na raça, igual uma doida, então eu fiz o Atlas para ser mais fácil, prático e rápido. Ele também está à venda na plataforma, o QR Code está aí. E aqui eu tenho o meu obrigada. Tive que falar mais rápido agora no final, porque eu sei que vocês têm aula. É o meu Instagram, minha gata linda e maravilhosa, que está no fim de todas as palestras que eu forneço. E me coloco à disposição para dúvidas de vocês agora. E também podem mandar no meu e-mail à vontade que eu respondo. Gabi, tá todo mundo elogiando você adoidado aqui no chat, todo mundo adorou a palestra, mas não Obrigada, apareceu gente. nenhuma dúvida até agora, gente. Quem tiver dúvida pode mandar, a gente lê aqui para palestrante, ou se vocês quiserem mandar no e-mail que ela disponibilizou também, fiquem à vontade. E agora o pessoal vai começar os sorteios, tá bom, Gabi? Alexandra, depois você vê no YouTube, se você quiser que o pessoal vai disponibilizar, tá bom? Vai ficar disponível no YouTube do Jepa, gente. Jepa Oan. Se vocês quiserem, a gente manda o link aqui, vai ficar disponível lá para quem não conseguiu acessar ou acompanhar. É legal, Ju, a gente mandar o link do nosso canal. Eu vou mandar. Obrigada, gente. Obrigada a todos que ficaram comigo aqui até o final. Obrigado, doutora. Não sai não para a gente pedir Claro. para fazer. Vamos fazer o sorteio das 2 bolsas de 50%. Ô, Rafa, fala para a gente de que número a que número para a doutora escolher e o ganhador precisa estar ao vivo. Gente, assim, eu conheço o professor que vai nesse curso de dor e esse curso de dor é uma ótima oportunidade para vocês. Porque dor é um assunto complexo e a gente não tem direito na faculdade realmente. E a gente come muita bola na hora de tratar. Eu percebi isso quando eu entrei aqui na residência da USP, eu comecei a ter contato com especialistas em dor. Então, aproveitem esse curso, porque é uma oportunidade em tanto mesmo. É com o professor Serginho. Conheço. Ele é bom, o Serginho é muito bom. Rafita, de que número a que número? Mas vamos lá. Ele não. Vamos precisar de um número de... Olha, a Rafa Neves chegou. 26. 1 a? 26. Professor, escolhe 4, por quê? Porque os ganhadores precisam estar na palestra. Precisam estar ao vivo, então vamos lá. Aí vamos pela ordem. Se algum não tiver, seguimos para os próximos. Gabi, tá por aí? Sim, cortou um pouquinho. Eu pelo menos acho que cortou tudo. Ih, acho que tá travando a Gabi. Você tá escutando, Rafa? Oi, agora eu tô não, escutando. Beleza. Quais os números, Gabi? Quais são? É de quantos em quantos? Quanto a quanto mesmo? São 4 números de 1 a 26, por favor. Tá, eu quero o número 19. 19. O número 25. 25. 19, 25. Número 1. Número 1. Ninguém nunca escolhe o número 1. E o número 7. Número 7. A ordem tá aqui. Vamos lá.
Espelha a tela para a gente, Rafa, por favor. Deixa eu tirar o meu aqui, peraí. Pronto. Isso. Peraí, vou espelhar. Para não mostrar tudo de uma vez, Rafa? Ah, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Números primeiro, então. 19, Alessiane Boaventura da Silva. Qual que é o nome, Rafa? Alessiane Boaventura Silva. Beleza. Você anota, por favor? Anoto. Tá por aí. Aqui, Alessiane, já tá por apareceu. aí. Ei, Beleza. parabéns. Alessiane, você segue o Jepa? Manda uma mensagem pra gente com o seu nome e o seu celular, por favor. Jepa.an no Instagram. Segue a gente? Beleza. Manda pra gente. Jepa.an. Segundo, Rafita. Segundo que a Prof falou foi número 25, Andressa Pregatti Santos. Andressa tá por aí. Opa! Manda uma mensagem pra gente também, Andressa. Jepa.an, por favor. Parabéns, Andressinha. Parabéns, Andressa. Legal. Chama a gente para que a gente vai passar para o pessoal da Enjoy e eles já vão entrar em contato. Bom, pessoal, agradecemos a presença de todos. Gabi, muito obrigado pela excelente palestra. O pessoal gostou muito, é um tema muito importante. Obrigado mesmo, Gabi. Imagina. Pode Obrigada contar pelo com a gente aí para outros eventos, outras palestras presenciais. A casa é sua, muito obrigado. Obrigada, gente. Boa aula aí, bom descanso para vocês. Obrigado, Rafa. Obrigada. Obrigado, Ju. Obrigado a todo mundo do Jepa aí que participou. E é isso aí, pessoal. Obrigado Obrigada, a todos. Gabi, maravilhosa. Sigam a gente. Dá despede aí da galera, Ju, por favor. Obrigado, pessoal. A Ju Gente, agora vai... obrigada a todo mundo aí que participou. Não esqueçam de conferir os sorteios no Instagram. Não esqueçam que o Story Mais Criativo está valendo uma bolsa no curso. Qualquer dúvida, manda mensagem para a gente no direct que a gente vai responder com todo carinho, tá bom? Gabi, obrigada mais uma vez. Fica à vontade.